Pronto, pessoal, vamos agora começar a nossa segunda parte da aula de hoje, né? Iniciando com a questão 13. A questão 13, pessoal, diz o seguinte, ó. Em qual alternativa a oração em destaque, ó, subordinada, adjetiva, reduzida? Pessoal, o que é uma oração subordinada, adjetiva, reduzida? Anota aí. É aquela que não apresenta o pronome relativo. Não apresenta o pronome relativo. Ora, pessoal, e outra? Se eu estou falando de oração adjetiva, ela tem que vir o quê? Depois de um substantivo. Então, ó, para quem é bisurado ferozmente, como vocês, uma questão dessa, pessoal, fica uma água. Por quê? Olha só. Ele não está dizendo que é adjetiva? É. Anota esse bizu aí, anota aí. A oração adjetiva não pode começar a frase. Olha que bizu feroz, pessoal, espetacular para essa questão. A oração adjetiva não pode começar a frase. Ó, vejam vocês que 3 dessas orações, ó, estão começando a frase, ó. Portanto, nenhuma das 3 pode ser oração adjetiva. Olha, para quem tem o olhar bisurado, pessoal, uma questão que poderia atrapalhar a vida da gente, fica uma questão facílima. Ó, ele é nossa principal testemunha, pois foi a primeira pessoa que entrou no local do crime, ó. Aí ele botou aí a entrar no local do crime. Eu poderia trocar por que entrou no local do crime. Portanto, questão facílima para quem tem, né, esse olhar bisurado. Beleza? Bora para a 14ª questão, que diz o seguinte, ó. Se transformarmos os períodos simples em períodos compostos, em qual alternativa haverá uma oração coordenada sindética adversativa? Pessoal, já falamos até hoje, inclusive, ó, adversativa é o quê? Contrariedade. Tem que haver algo que contrarie a oração número 1. Professor, tudo bem, mas essa transformação do período simples em período composto, tipo assim, sendo uma subordinada à outra, é Não, isso? Em vez de ser coordenado, passar a ser não, não, subordinada? não, 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 não. Não entendi nessa parte, não. Ó, eu não tenho aqui, em cada item, ó, ponto final, ponto final e ponto final, entre uma oração e outra, né? Tá vendo aqui, ó? É. Então, isso vai indicar o que para a gente? Isso vai indicar que eu tenho 2 orações separadas. Ou seja, essas orações que são separadas por pontos não são orações compostas. Eu tenho aí um período simples em cada uma. Letra A, 2 períodos simples. Letra B, 2 períodos simples. Letra C também. Letra D também. Então, eu vou coordenar o quê? Eu vou juntar essas 2 orações em uma oração só. Mas ele quer que seja coordenada adversativa, ou seja, ideias contrárias. Então, onde é que eu tenho aí, pessoal, ideia contrária? Ó, eu quis dizer, você não quis escutar, ó. É a mesma coisa que eu falar como? Eu quis dizer, porém, você não quis escutar.
Então, questão tranquila para quem tem, né, esse pensamento que vocês têm agora, que eu disse. Basta você juntar as duas orações com o porém. Ó, letra A, como não dá certo, ó. Tenha paciência, porém Deus está contigo, ó. Tem nada a ver. Não me venham com conclusões, porém a única conclusão é morrer. Tem nada a ver, ó. O mundo é um moinho, porém vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Também não tem nada a ver. Ou seja, eu quis dizer, porém você não quis escutar. Tranquilo? Deu para entender agora? Deu. Show de bola. Bora, menino. Bora agora para a 15ª. O taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. Tinha certeza de que lhe invadiram a propriedade. No texto acima, as orações substantivas em destaque são respectivamente. Ó, ele está facilitando aqui porque ele já está dizendo que são orações substantivas, tá? Vamos lá, pessoal. A oração substantiva sempre depende sintaticamente da outra. Então vamos lá. O taverneiro, sujeito. Declarou isso. Sujeito, né? Ó. Se ele é sujeito, então essa oração que está aqui, ó, não pode ser subjetiva. Então a letra A já está errada. Beleza? Se ele é, ó, declarou, ó, quem declara, declara alguma coisa, ó. Então o verbo é transitivo direto. Pessoal, todo verbo transitivo direto vai precisar de quê? Do objeto direto. Portanto, essa oração aqui, ó, ela será objeto direto, ó. Portanto, já elimina a letra D. Vai ficar apenas a letra B e a letra C. Aí ele diz, ó, tinha certeza, ó, pessoal, bisu feroz, ó. Ele não está dizendo que a oração é substantiva. Se vem com preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal, ó. Aí o que é que você faz? Você olha a palavra anterior. Olha só. Pessoal, a palavra certeza é um nome ou é um verbo? É um nome. Se é um nome, só pode ser o quê? Completiva nominal. Agora, professor, o que deixa muito em dúvida é quando é nome e quando tem a preposição e é adjunto, né? Mas a gente tem que ver se dá a ideia de posse, né? O de sujeito Não, agente. nesse caso, não. Está confundindo. Não, Isso eu digo em aí. outra frase. Eu não Não, estou isso dizendo essa aí é quando é um período simples. Quando ele está analisando um período. Ou seja, quando ele está analisando só um termo. Se ele está analisando a oração, aí esse princípio aí não cabe, entendeu? Entendi. Essa questão aqui, ó, ele vai analisar somente a oração. Então, se ele fala em oração, eu tenho que analisar a estrutura da oração. Ah, tá certo, entendi. Beleza? Portanto, meus amores, gabarito, letra C de casa. Pessoal, na 16, ó, uma questão interessante. Ele vai perguntar qual alternativa trabalha com verbo defectivo. Vamos analisar comigo aqui, ó. Verbo pedir. Eu peço. Verbo andar. Eu ando. Verbo matar. Eu mato. Verbo abolir. Eu abolo. Ó. Não tem isso, não tem eu abolo. Portanto, já é letra D. Por quê? Anota aí. O que é um verbo defectivo, pessoal? É aquele que não tem todas as conjugações. É aquele que não apresenta alguma conjugação. Ó.
Pelo verbo abolir não ter eu abolo, portanto, gabarito já é a letra D. Tá bom? É só conceito de verbo defectivo. O que é um verbo defectivo? É aquele que não tem todas as pessoas de conjugação. O verbo abolir não tem a primeira pessoa do presente. Se não tem, é ele a resposta. Professor, qual é a resposta da questão 14, por favor? 14, letra A. Desculpe, letra B. Tá, obrigada. Mas você não quis escutar. 17ª. Pediu a mãe um copo de água. Pode-se afirmar que... Pessoal, cuidado, ó. Eu tenho aqui o verbo pedir, tá? Quem foi que pediu? Ele ou ela, tá bom? Mas, ó, presta atenção. Quem pede, pede algo, ó. Um copo é o algo igual objeto direto. Há alguém, ó. Mas vejam que a mãe não está com crase, ó. Se mãe não está com crase, mãe não é o objeto indireto. Mãe vai ser o quê? Mãe, obrigatoriamente, tem que ser sujeito. Então, a mãe pediu, ó. A mãe pediu um copo d'água. Se fosse com crase, ele pediu um copo d'água à mãe. Ela pediu um copo d'água à mãe. Aí mãe seria objeto indireto. Como mãe não está com crase, então mãe não pode ser objeto indireto, portanto, obrigatoriamente, mãe tem que ser sujeito. Beleza aí? Entenderam o esquema? Então, ó, sem o emprego da crase, mãe é o sujeito da oração. Perfeito. Sem o emprego da crase, mãe é um sujeito da oração. É isso. Se mãe tivesse com crase, seria objeto indireto. Objeto direto, indireto professor? Não. É só indireto? Se mãe tivesse... algo a alguém. Mãe... Hã? Porque, né, pedir algo a alguém é um verbo transitivo direto, indireto? Se mãe tivesse com crase, pedir seria transitivo direto e indireto. Mas como mãe não está com crase, ele só vai ser transitivo direto. Tá certo. Entendeu? Deu para entender, não? Deu sim. Show de bola. 18ª. Leia e responda. Com a eloquência de sua oratória, fez o nobre deputado defesa da reforma da Previdência. Pessoal, ele quer saber o tipo de sujeito dessa frase, ó. Pessoal, quem foi que fez? O nobre deputado, ó. O nobre deputado fez o quê? Defesa da reforma da Previdência. Portanto, o nobre deputado é o quê? Sujeito simples. Sujeito simples, tá? Então, sujeito composto já era sujeito composto ou indeterminado já era. Não se dorme bem com o calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão tropical brasileiro. Pessoal, ó, aqui aparece o se, ó. Se aparece o se, eu tenho que ver se é PA ou se é índice de indeterminação do sujeito, ó. Vou falar de novo. Se for índice e se for PA, eu vou analisar o quê? Vou analisar os substantivos, ó. Eu tenho calor, tenho metrópole,
tenho verão. Ó, tenho verão. Vejam vocês que a palavra calor, ó, está preposicionada. A palavra calor está preposicionada. Portanto, calor não pode ser sujeito. Metrópole está preposicionada. Portanto, metrópole não pode ser sujeito. E verão está preposicionado, ó. Portanto, verão não pode ser sujeito. Ou seja, pessoal, para CPA tem que ter sujeito. Vou repetir. Para CPA tem que ter sujeito. Como todos os substantivos que apareceram está com preposição, o se obrigatoriamente tem que ser índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o sujeito tem que ser indeterminado. Sujeito indeterminado. Esse verbo dorme é intransitivo, não é isso? É, intransitivo. Dorme. Perfeito. Intransitivo. Show de bola. Tempestade forte, ó. Transbordamento de rios e ó, tem um sujeito composto, né? Questão interessante que serve para revisão, né? Ó, que serve para revisão. Portanto, gabarito dá 18, letra B de bola. 19. Em qual alternativa há uma oração subordinada adverbial final? Pessoal, ó, adverbial final vai indicar o quê? Finalidade. Finalidade. Principais conectivos. Que vocês não podem esquecer é o para e a fim de, ó, separado, tá? O para ou a fim de vai indicar finalidade. Pessoal, o que é uma finalidade? Finalidade é um objetivo. Finalidade é um objetivo. E aí, pessoal, ó, quem souber esse bizu vai acertar na hora, ó. Os professores, quando decidiram fazer um trabalho de reforço com os alunos, ó, quando, pessoal, temporal, né? O trabalho de reforço daqueles professores foi tão importante, olha, pessoal, a palavra tão antes, ó, a palavra tão e a outra oração inicia pelo que, ó. Então, esse que aqui será consecutivo, ou seja, ideia de consequência. Portanto, também não é a B. Letra C. Como os professores fizeram um trabalho de reforço com os alunos, ó, resultado, ó. Pessoal, como geralmente iniciando frase, o que é que vocês vão fazer? Tentar trocar logo pelo porquê, ó. Ou uma vez que, ó. Se isso der certo, o como é causal, tá? O como é causal. Vou repetir. Porque só é porque junto é, professor? É, porque junto. Ou uma vez que. O como tiver começando a frase, vocês troquem logo pelo porquê ou pelo uma vez que. Se der certo, ele é causal, tá? Olha aqui, ó, o para, galera, ó, para, ó. Para que o resultado do exame fosse melhor em relação ao ano anterior, os professores fizeram um trabalho de reforço, ó. Ou seja, os professores fizeram um trabalho de reforço com um objetivo, com uma finalidade, ó. Quem sabe que a finalidade ou é para ou é a fim de, dificilmente vai errar uma questão dessa. E agora, pessoal, vocês estão bisurados, viu aí? Só alegria, né? 20ª, menino. Em qual alternativa
a concordância verbal. Em qual alternativa a concordância verbal está de acordo com o padrão culto? Bora lá. Todos sabemos que existe, no passado daquela família tradicional, fotos que ninguém quer relembrar. Ó, todos sabemos. Já vou falar sobre isso aqui, tá? Haviam pessoas, né, pessoal? A gente sabe que o verbo haver, sinônimo de existir, não pode ir para o plural. Portanto, a letra B está condenada. Letra C. A atitude dos alunos daqueles universidades públicas. Pessoal, o núcleo, quem é? É a atitude, ó. Então, a atitude comoveu. Não é comoveram, não, tá? Desconheciam-se os motivos pelos quais o marido havia abandonado a família. Né, pessoal? Olha o si de novo aqui, o si, ó. O si, PA, ó. Por quê? Porque motivo está sem preposição. Se motivo está sem preposição, motivo é o sujeito. Se motivo é o sujeito, que está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Portanto, gabarito, letra D. Pessoal, aqui todos sabem, tá? Todos sabem. Aqui ele usou o quê? Ele usou um recurso chamado silepse, que é mais verificável no mundo da literatura, tá? Silepse. Por que silepse? Porque ele deixa de concordar com a palavra todos para concordar com a ideia, porque ele se inclui aí no pensamento. No lugar de falar todos, é como se ele colocasse nós sabemos, tá? O nome disso é silepse. Beleza? Então, esse se aqui, não pode esquecer, ele é partícula apassivadora. Por quê? Porque apareceu o substantivo, ó, sem preposição. Substantivo sem preposição. Beleza, pessoal? Só alegria? Professora, a atitude, no caso, será o núcleo, porque ela é um substantivo, né? A atitude é o núcleo do sujeito. E o verbo tem que concordar com o núcleo. Como o núcleo está no singular, o verbo tem que ficar no singular e não no plural, como está aí. Beleza? A 21, pessoal, vai trabalhar com processo de formação de palavras. Pessoal, vocês têm que ter cuidado. Olha só essa questão aqui, ó, casca de banana. Olha só. Se ele pegar a palavra amanhecer isolada, ou seja, se ele não colocar na frase, colocar somente amanhecer, nós temos um processo de formação de parassintética. Por quê, pessoal? Porque eu tenho, ó, manhã, de manhã eu acrescento o A e acrescento o EC ao mesmo tempo, ó. Ou seja, eu coloquei prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Porém, o que é que acontece, pessoal? Esse amanhecer, ó, apareceu dentro de uma frase. E esse amanhecer, ó, aparece com o artigo antes. E aí você tem que lembrar o seguinte, anota aí. Tudo que aparece com artigo antes vira substantivo. Ou seja, pessoal, esse amanhecer aqui, ó, vou botar até aqui para vocês, ó, não é verbo. Ó, como ele está com artigo antes dele, ele virou substantivo.
O pessoal não pode esquecer isso, tá? Toda palavra com artigo antes vira substantivo. Ou seja, se eu tiver um verbo que na frase tem artigo antes, esse verbo vira substantivo. Então, esse amanhecer, nessa frase, é substantivo. Por isso, pessoal, quando nós mudarmos a classe gramatical da palavra, nós temos a derivação imprópria. Anota aí. O que é derivação imprópria? Quando muda a classe gramatical da palavra. Ou seja, o verbo amanhecer foi mudado para substantivo porque ele colocou esse artigo aqui, ó, o meu amanhecer. A mesma coisa, pessoal, com o verbo cantar, ó. Eu tenho cantar, mas quem foi que apareceu antes dele? Quem apareceu antes dele foi o artigo, ó. Portanto, ele também virou substantivo. Se ele virou substantivo, derivação imprópria. E, finalmente, ó, eu tenho o verbo cheirar, só que o verbo cheirar, pessoal, foi transformado em cheiro. Ou seja, eu reduzi o tamanho da palavra para formar um substantivo. Ó. Então, quando eu tenho um verbo, não uso o verbo cheirar, eu uso substantivo, ó, a palavra regrediu de tamanho, ó, ela diminuiu o tamanho. Então, se ela diminui o tamanho, derivação regressiva. Portanto, aqui, gabarito correto, letra C de casa. Gabarito correto, letra C de casa. Então, pessoal, o que é uma derivação imprópria? Mudança da classe gramatical da palavra. O que é uma derivação regressiva? O verbo deixa de ser verbo, transforma-se em substantivo. Ó. No lugar dele colocar o cheirar, se ele colocasse o cheirar, seria imprópria. Mas quando ele colocou o cheiro, ó, ele não botou cheirar, ele botou cheiro. O verbo se transformou em substantivo, portanto, derivação regressiva. A mesma coisa se ele tivesse colocado aqui, ó, o canto. Se no lugar de colocar o cantar, ele colocasse o canto, aí também seria derivação regressiva. Beleza? Então, professor, só acontece entre substantivos e verbos, né? É. Quando eu tenho um verbo e o verbo se transforma em substantivo. Por exemplo, eu tenho um verbo caçar e aí eu faço o substantivo caça. Ou seja, eu diminuí o tamanho, ó, regressivo. Beleza? Aqui, pessoal, ó, ele quer um predicado verbal e nominal ao mesmo tempo, ó. Predicado verbo nominal. Ou seja, o chefe está aqui, ó. Como eu só tenho um verbo, o predicado aqui é verbal somente, ó. Predicado verbal, porque o verbo é intransitivo. As mangueiras florescem na primavera, ó. Verbo também só é intransitivo, predicado verbal. Assisti a cena do massacre muito revoltado, ó. Vejam que eu tenho o verbo assistir, ó, e ainda eu tenho o predicativo, ó, revoltado, ó. Portanto, esse é o predicado verbo nominal. Aqui, ó, os atletas pareciam cansados, ó. O verbo parecer aqui, ó, é de ligação. Se eu só tenho um verbo de ligação, o predicado é somente nominal, tá? Predicado nominal. Portanto, ó, como eu tenho um verbo de ação, o verbo assistir, o predicado é verbal. Como eu tenho o predicativo do sujeito, o predicado também é nominal. Portanto, gabarito aí da 22, letra C de casa. Gabarito da 22, letra C de casa. Beleza?
Aqui, pessoal, ele quer o quê? Ele quer que a gente veja o verbo corretamente conjugado. Um verbo corretamente conjugado. Ó. Se eu pôr, não, se eu pôr, não. Se eu puser, né? Anota aí. Se eu puser. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Embora essa aplicação seja, vixe Maria, né? Seja não existe. Se ela reavesse, se ela reavesse, se ela reavisse, né? Portanto, também está errado, tá? Ó, tudo errado aqui, ó. Se eles expuserem, opa, aqui tá certo. Se eles exporem, não, né? Se eles expuserem. Só questão de prática aqui, ó. Gabarito, letra D de dado. E, finalmente, ele quer o pronome nos, pessoal, que ele seja o quê? Objeto direto, ó. Questão mais moleza de vocês, ó. Custou-nos a aceitação da derrota acachapante, ó. Pessoal, o que foi custou? A aceitação, ó. Então, isso aqui é o sujeito. A aceitação custou a nós, ó. Então, o nos aqui não é objeto direto, é objeto indireto. Nossos pais escutaram-nos com atenção e paciência, ó. Quem escuta, escuta alguém, né? Portanto, gabarito, letra B. Disseram-nos que, ó, quem diz algo, ó, que vem a bonança, objeto direto, o nos, objeto indireto. Portanto, não é a C. E, depois de receber a esmola, beijou-nos as mãos, ó. Beijou, hein, pessoal? Cuidado, ó. Beijou-nos as mãos, ó. Beijou as nossas, ó. Esse nos aqui dá a ideia de nossas, ó. Ideia de posse. Quando o nos dá a ideia de posse, adjunto adnominal. Adjunto adnominal, tá? Portanto, realmente, gabarito, letra B de bola. Beleza, meus amores? Olha só, 24 questões, vários assuntos aí abordados, vocês que anotaram, vocês que acompanharam todas as resoluções, garanto a vocês que, se vocês revisarem, ficará melhor ainda para vocês. Acredito piamente que hoje, né, a gente estourou a boca do balão, exatamente como a gente prometeu a vocês. Vários e vários assuntos discutidos, visurados ferozmente, somente para vocês, meus alunos aí do coração. Beleza, meus amores? Então, ó, não deixem de revisar. Revisão, numa hora dessas, é fundamental, tá? É fundamental. Coloquem lá no grupo esses elogios aí, para a galera saber o que está perdendo, para eles se incentivarem, né? Para eles pegarem a aula depois. Vou disponibilizar para vocês, tá? E vou botar o link depois para vocês. Beleza, meus amores? Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. O gabarito também, né? Hã? O gabarito também, né? Daquele mesmo jeito. Você vai postar depois, vou né? o PDF todo comentadozinho para vocês. Do jeito que eu fiz lá, beleza? Valeu. Boa noite. Valeu. Bom trabalho aí, bom estudo, bom descanso.